ferramenta chame. Olha que legal. Abrace a frustração. Poxa, e nesse período que nós estamos, fala a verdade, nesse período que nós estamos, né, saindo aí terminando processos de pandemia, mas ainda tendo alguns resguardos, como que nós sentimos falta dos nossos abraços dos alunos em sala de aula. Professores de Fundamental 1 que ficam ali na porta da sala e os alunos vêm e abraçam a professora, como a gente sentiu falta disso. Abrace a frustração, abrace a frustração. Mas, Rafa, eu vou abraçar a frustração. Vamos aprender a abraçar a frustração. Todo sentimento, minha querida professora, entenda isso, todo sentimento que nós temos, eles são nossos. Assim como os nossos alunos em sala de aula. Aqueles alunos em sala de aula, no momento que nós estamos ali, eles são nossos. Alguns mais quietos, uns mais agitados, uns que não param quieto na cadeira, uns falantes, uns bem tranquilinhos. Todos eles, naquele momento de sala de aula, eles são os nossos alunos. Transfira isso para suas emoções. Todas as nossas emoções são nossas. E eu não posso ignorar nenhuma das minhas emoções, assim como eu também não posso ignorar nenhum dos meus alunos. Eu não entro na sala de aula e chego para o fulano, né, para o meu aluninho, para o Joãozinho, e falo assim, Joãozinho, você hoje vai ser ignorado. Eu vou dar aula aqui para o Pedrinho, para o Joaquinzinho, para a Maria e todo mundo, mas você vai ser ignorado. Eu não faço isso em sala de aula. Você não faz isso em sala de aula. E nós não podemos fazer isso conosco também. Então, a frustração é um sentimento. E se é um sentimento, eu tenho que acolher e tenho que abraçar. Mas tem uma ferramenta para isso. Tem uma ferramenta para isso. Então, não evite, não ignore os seus sentimentos, tá? E uma outra coisa também. Assim como nós temos um momento que nós estamos com a nossa sala de aula com os nossos alunos e nós temos um tempo que nós ficamos ali, nós temos um tempo também para entender e sentir esses sentimentos. Então, não prolongue esse processo. Quando você se sentir frustrada, não prolongue o processo. O processo tem início, sim. Ele tem início, mas ele também tem hora para terminar. Então, eu não preciso ficar carregando a minha frustração o dia inteiro. Eu não preciso ficar carregando minha frustração a semana inteira. Eu não preciso ficar carregando minha frustração o mês inteiro. Coloque prazo para terminar. Existe sim, início e fim. Os sentimentos precisam ir embora também. Eu olho para a minha frustração, eu trabalho com a minha frustração, eu faço as pazes com a minha frustração e, ok, aquele momento acabou, já resolvi, bola para frente, vamos lá, né? Então, nós temos também que aprender a deixar ir, né? A deixar esses sentimentos fluírem, esses sentimentos se ressignificarem dentro de nós. Porque senão, nós vamos ficar sempre estagnados na mesma situação. Tá lá. Então, se livre de alguns, né? Quando você está fazendo esse processo, deixa se desfazer, tá? Por quê? Porque senão ele vai crescer, senão ele vai pesar, senão ele vai virar uma carga desnecessária no qual você está carregando sem necessidade alguma. E como professora, você sabe que conhecimento sem aplicação, conhecimento sem vivência não gera sabedoria. Você sabe disso. Que não adianta nada o aluno chegar lá, ficar olhando para você, e ouvindo, mas se ele não fizer o exercício, né? Se ele não fizer o exercício, se ele não praticar, o que acontece? Não gera sabedoria. Então, por isso que agora eu te aconselho a anotar essas ferramentas agora que eu vou te passar, tá? Eu fiz aqui para vocês um acrônimo, tá? Não acrônico, o acrônimo. Eu fiz um acrônimo aqui e nós vamos trabalhar então com a palavra abrace. Abrace. O que é o abrace? Olha que ferramenta
simples e prática de aplicar. Abrace. Primeiro, aceite. Aceite o que aconteceu. É a primeira coisa para a gente aprender a lidar com a frustração. É aceitar. Aceite o que aconteceu. O que aconteceu não pode ser revertido. Eu não posso voltar no meu passado. Eu não posso voltar a 5 minutos atrás da minha vida. Eu não posso voltar no dia de ontem. Eu não posso. Então, aceite que o que aconteceu e o que aconteceu não pode ser revertido. Tá? Porque a gente não descobriu como voltar no tempo ainda. Nós não temos a máquina do tempo. Então, aceite. Apesar de ser uma reação praticamente natural, a gente fica lamentando, mas a lamentação excessiva ela é ruim. Tá? E se lamentar pelo ocorrido só vai aumentar a sua frustração. Ficar se lamentando pelo que aconteceu, só aumenta o nível de frustração e vai te prender a um sentimento desnecessário. Vai te prender àquela situação de forma desnecessária. Então, fica numa espécie de looping improdutivo. Você fica olhando, se lamentando, aquilo te causa mais frustração ainda e assim vai. Portanto, o que aconteceu, é um fato. É um fato. Então, aceite que você não tem controle sobre o que acontece. As coisas acontecem, elas acontecem. Ok. Eu posso fazer o meu melhor, mas se, mesmo fazendo o meu melhor, a situação não saiu como o meu planejado, eu me frustrei, ok, eu me frustrei. Então eu vou aceitar o fato de que não aconteceu como eu planejei. Não aconteceu. Então, aceite. Segundo, busque. O B, busque. Busque lidar com a frustração. Ela pode parecer uma coisa que assim, não, eu vou lidar com ela sozinho. Mas muitas vezes, peça colo. Peça colo. Nós precisamos sim de amparo, nós precisamos de carinho, nós precisamos do apoio daqueles que nos amam. Mas eu não posso ficar comentando muitas vezes do meu dia de trabalho em casa, porque eu deixo ainda mais o meu esposo preocupado, né? Eu deixo mais meu cônjuge preocupado, o que eu vou fazer e tal, eu deixo minha família preocupada. Não. Às vezes busque amparo da coordenação, busque amparo de outras colegas que vão te dar bons recursos e não que vão ficar lamentando junto contigo. Busque, busque, busque. O isolamento não é o ideal quando você está frustrado. Não se isole. Tá? Não fique, eu errei, eu me frustrei, eu planejei, as coisas não funcionou direito, nossa, eu preciso ficar sozinho. Fique sozinho só por um tempinho, mas depois busque auxílio, busque afeto, cerque-se de pessoas queridas, de familiares e de amigos. Às vezes o afeto ele pode suprir e pode servir como impulso para que você siga em frente. E quer ver, professora? Olha como isso funciona. Quantas vezes você se frustra? E aí, mesmo não sabendo lidar ali direito com esse sentimento, vem 1, 2, 3 aluninhos e te dá um abraço. Nossa, e aquele abraço te impulsiona a continuar. Não é verdade? Ou você está lá dando aula e aí você acaba gritando com a sala de aula e aí depois, no final da aula, chega um aluno e fala para você assim: ô professora, sua aula foi legal hoje, né? Apesar do acontecido, eu gostei, aprendi. Como é que é isso aqui? Onde é que eu posso procurar mais isso? Nossa! Então, olha como o carinho, o afeto é importante que a gente busque também. Vamos lá, o R. Ressignifique. Ressignifique. Atribua novos significados para aquele momento ou situação. Olha, não olhe para as coisas como uma perda ou um fracasso. São só resultados. São resultados. Comece a perceber que aquilo que você viveu e não saiu como você planejava e aí você se frustrou, é mais um aprendizado, é mais uma lição.
Pode ter sido até um mal necessário que tenha acontecido para que você possa olhar de novo para você. E esse olhar de novo para você, olhar lá e falar assim, eu tenho valor, eu tenho valor. Eu posso cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, como que eu vou cuidar do outro? Por isso que essa série chama Cuidando de Quem Cuida. Eu preciso cuidar de você para que você possa cuidar do outro. A forma como vemos a vida muda como enfrentamos os nossos problemas. Portanto, a ressignificação, ela é importante para que não fiquemos frustrados eternamente. É aqui, essa ressignificação, que é diferente daquele um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro, e acúmulo de frustração. Um dia após o outro, um dia após o outro, sim. Um dia após o outro, sim. Porém, ressignifique para que você não fique frustrado eternamente. Vamos lá? Apague a crítica. Apague. Ah, como é gostoso um apagador, não é verdade? Apague a crítica. Apague. Primeiro de tudo, nós precisamos entender que as coisas fogem do nosso controle. Por mais que nós tenhamos ali ambiente estável, quase estável, né? Porque quando você coloca aluno dentro de sala de aula, não fica estável mais nunca, né? A sala de aula é um ambiente estável, controlado, mas pôs aluno ali dentro, né? E aí fica uma coisa magnífica, não é verdade? Porque muitas e muitas vezes você olha para um e aí aquela missão que tem dentro de você fala assim, tá aqui, acende, não é? Então, nós temos que ter essa consciência, que tem coisas que fogem do nosso controle. E muitas vezes, quando nós nos frustramos, sabe o que nós fazemos? Nós, professoras, fazemos? Nós começamos a nos criticar. Nós criticamos, nós colocamos mais crítica, e mais um pouco de crítica, e mais um pouco de crítica, e mais crítica em cima de nós mesmas. É uma reação rápida e ineficiente. Não adianta nada você se criticar depois que você se frustra, pois a crítica pode te levar a sentir outras coisas, como tristeza, amargura e raiva de si mesmo. Peraí, se eu preciso cuidar de mim, se eu preciso olhar para mim primeiro com amor, se eu preciso olhar para os meus sentimentos primeiro com carinho, como é que eu vou ficar me criticando, me punindo, me criticando, me punindo, me criticando e me punindo? Por isso, respeite-se. Respeite-se, professora. Respeite-se. Valorize o que você fez. E mais que isso, valorize o resultado. Se o resultado não foi tão favorável assim, se o resultado não foi tão esperado assim, foi o que você pôde fazer e que estava ao seu alcance. Então, mude o foco da situação. Encontre novas maneiras de enfrentar esse momento. Procure maneiras de tirar da sua mente esse problema que te frustrou. Vá passear um pouco, sai um pouquinho, né? Vai assistir alguma coisa que te alivie, vá buscar novas conversas, assista mais coisas aqui que a gente coloca para vocês. Se tiver a oportunidade, vai fazer um passeio, mas valorize-se, valorize-se. Não fique se autopunindo e criticando em excesso. Mais um? Concentre-se. Concentre-se. Deixa eu molhar as palavras, né? A autorreflexão, ela tem um papel muito importante para acabar com a frustração. Ou para gerenciar melhor a frustração.
Analise toda a situação. Observe os seus atos, observe aquilo que aconteceu. Se pergunte o porquê da frustração. Nossa, por que eu fiquei frustrada? E como que eu vou evitar essa situação futuramente? Ou uma situação similar que possa acontecer? Por que eu me frustrei na sala de aula? Por que eu me frustrei naquela reunião com os pais? Por que eu me frustrei na conversa com a coordenação? Por que eu me frustrei com o meu colega de trabalho? Com a outra professora que veio falar comigo? Por que eu me frustrei? Por que eu me frustrei? Pergunte-se. Não tenha medo das perguntas. Lembre-se que esse é um processo de reflexão e ele só vai ter efeito, ele só tem efeito se você for sincero com você, de verdade. Ele só vai ter efeito se você for sincero 100% com você. E é um primeiro passo, essa concentração, essa autorreflexão, é o primeiro passo para você começar a desenvolver a sua inteligência emocional. Uau, que legal isso, né? A inteligência emocional, ela serve para que nós nos reconheçamos. Eu preciso me reconhecer primeiro. Eu preciso administrar, gerenciar as minhas emoções. E ao desenvolver essa capacidade, ao desenvolver essa inteligência emocional, essa capacidade que nós temos de fazer isso, mais chances nós teremos de saber lidar com as frustrações.